Boa noite, os três mal-amados, mais uma vez com o seu radar. E desta vez, o radar capta a poeta Teresa Cristina Roque da Mota. Para começar, em homenagem à poeta, vou ler o poema de Hilda Hilst. Se te pronuncio, retomo um paraíso, onde a luz se faz dor e gelo a claridade. Se te pronuncio, é esplendor a treva, e as sombras do redor são turquesas e sóis, depois de um mar de perdas. Vigio esta sonoridade dos avessos, que se desfaça o fascínio do poema, que eu seja esquecimento e imudiça. Já vocês vão saber por que eu li Hilda Hilst. Bem, a Teresa Cristina Roque da Mota nasceu em São Paulo em 1957. É poeta, advogada, editora, tradutora e intérprete pública. Foi chefe de pesquisa brasileira do Guinness Book, o livro dos recordes, edição de 93, e coordenadora de pesquisa da redação de projetos especiais, de 93 a 95, na editora 3. Ela tem vários livros de poemas publicados, como Joio de Trigo, Areal. Esses dois não foram pela editora, eles foram lançados de forma independente. Os demais, todo pela Ibis Libris, que é a editora da qual ela é dona. Aí nós temos o Chiarosco, Princesa Azul, O Mais Puro Amor de Abelardo, que é um futebol e mais nada, um time de poema, um livro interessante que ela conseguiu colocar em todas as escolas. A Vida dos Livros, Odisseias e o Livro de Pandora. Tem vários. Depois, quem quiser, é só entrar e ver. Também tradutora, traduziu vários livros, entre Marley e Eu, do John Groningen, A Grande Mudança, Negócios na Vida de Donald Trump e Bill Jack. Olha só, isso deve ter vendido muito. Mas nós temos aqui também algo que eu achei muito interessante, que ela tem sonetos de William Shakespeare, né, traduzido também, Edgar Allan Poe. Eu acho que é uma riqueza. Tudo isso pela Ibis, né? Se der tempo, a gente vai falando um pouco aqui. E tem um que me interessou muito, que é A Dança dos Sonhos, de Michael Jackson. Esse foi de 2011. É um livro que eu fiquei muito interessado nele. Bem, essa poeta tem em si uma história muito interessante. Com 8 anos, ela basicamente se descobriu poeta na casa dela, onde a mãe dela já lia poemas para ela. Então, a mãe dela leu esse poema aos 8 anos, ela ficou impressionada e começou daí. Aí eu li esse poema da Hilda Hilst, porque a mãe dela foi pedir o aval da Hilda Hilst, para saber se ela realmente era poeta, o que ela podia fazer, né? Eu achei essa história muitíssimo interessante, ok? Então, para vocês verem. E outra curiosidade interessante demais, é porque ela é a tataraneta do primeiro presidente eleito pelo povo, presidente civil, que é o Prudente de Moraes. Se eu ficar falando aqui da riqueza, né, da biografia dela, daqui a pouco vão me expulsar, que eu vou ficar aqui, não vou querer parar nunca, aos três mal-amados vão querer me executar. Mas vou falar aqui um parágrafo que foi escrito pela Olga Savary, né, que nos deixou em 2020, né, deixou agora, né, há pouco tempo. Né? Então, ela fala, embora partindo de uma experiência individual, o poeta é universal do momento que é propagador de uma visão do mundo absolutamente único. E aí, fala por todos nós.
Assim, falando do poeta em geral, e particularmente de Teresa Cristina Roque da Mota, eu diria que que o seu eu poético se integra e desintegra na própria poesia. De tal forma, o criador não só vive a vida, mas é por ela vivida. A poeta está inspiradíssima e consciente de como deve ser o todo poeta. É um belo exemplo de poeta. Dessa maneira, não só constrói o poema, como também é por ele também construída. E a vida assina embaixo. Achei isso ótimo. Né? Seja bem-vinda. Agradeço muito de ter aceito o nosso convite. Ok? Adorei, amei o trabalho seu. Um poema maravilhoso. Mas vamos... Josafá, tira o som. Ok. Estão me ouvindo? Sim. Sim? Boa noite, Tereza e Cristina. Na realidade, eu queria começar tudo isso, e até fiz um comentário aqui, acho que seria mais também uma saudação, até porque a Tereza foi amiga do Roberto Piva. E aí, Guirlanda. Uma tarde é suficiente para ficar louco. Roberto Piva. Dedos infligem a noite, atuando espécies em guizos no hemisfério. Norte e sul cruzam-se atônitos, bocas profanando o templo. Languidez perpassando o peito de sussurros, projetando-se no espaço redescoberto. Somos tais pássaros noturnos, vagando feito loucos, asas abertas, reatando nós invisíveis. E transeuntes do presente vivemos, corpos dados, almas dadas, no silêncio. Guirlanda, da Teresa Cristina. Teresa, são duas perguntas em um. Como eu te falei, eu tenho o seu livro, né? O Lilacs e o como é que é? Lilacs, né? E o que mais me chamou a atenção é que eu faria a primeira pergunta. Você é palavra ou sentimento? Você é existência ou vivência? Eu acho que o sentimento ele vem através da vivência. Você vive algo e responde a essa vivência. Você tenta entender, o poeta tenta entender o que ele está vivendo. E tudo é novo para ele. Ferreira Goulart classificou bem o poeta quando ele disse que era um ser capaz de se surpreender. Ele podia se espantar. Então, se nós não nos surpreendêssemos, não tivéssemos a qualidade de espanto diante das coisas que parecem comuns, a gente jamais escreveria, porque a poesia é feita dessas surpresas que nós descobrimos ao ver coisas comuns, só que vemos com outros olhos. Então, é muito da vivência e, ao mesmo tempo, do sentimento que projetamos nessa vivência. E eu sei que eu comecei a escrever aos 15 anos, guardei tudo que tinha escrito até os 19, num caderno com 100 poemas. Aí a minha mãe, que era amiga de Hilda Hilst, aí eu vou contar a história que você gostou, né, Jorge? Pegou esses 100 poemas, que eu escrevi entre os 15 e os 19, e levou para Hilda ver se realmente eu era poeta, ou se eu estava só escrevendo coisas de diário de menina. E Hilda leu os 100 poemas. E como eles já estavam, como eu faço até hoje, datados, ela viu que os poemas estavam em ordem cronológica. E ela disse, olha, ela está amadurecendo a poesia dela. E ela é poeta, mas ela tem um caminho para seguir e ela vai seguir sozinha, você não precisa empurrar, ela chega lá. Então, minha mãe voltou para casa com um livro
autografado pela Hilda, a poeta Tereza Cristina, um beijo, Hilda Rios. E me devolveu o meu caderno, que ela não me disse que ia levar. Ela fez isso sem eu saber. E falou, olha, Hilda disse que você é poeta. E se a Hilda disse que você é poeta, é porque você é. Eu tinha 19 anos quando eu recebi essa notícia. E realmente, para mim, me pegou de surpresa. Eu não esperava que ninguém dissesse isso. A Hilda é uma das grandes responsáveis por esse avanço, essa transformação, essa busca poética. Porque se ela estava dizendo que existia poesia no que eu estava escrevendo, eu não podia trair aquilo que ela viu. E me senti muito responsável por isso. E segui um caminho inicial de buscar publicar os meus primeiros livros, né? E comecei logo na faculdade. Então, logo ali eu já estava querendo... A escrita vinha, ela surgia. Então, essa coisa de você tentar entender o sentimento, né? Que você perguntou. E, evidentemente, ganhando experiência. Certinho. Você sabe por que eu fiz essa pergunta, Tereza Cristina? É porque eu sempre ouvi de alguns colegas que poesia é risco. Sim. Né? Poesia é risco porque tem a hesitação também em meio a tudo isso. E quando eu te leio, quando eu me deparo com a sua poética, eu vejo que, ou pelo menos sinto, que poesia para você não passa de maneira alguma que é risco para mim. Entendeu? Eu acho que não é risco quando eu te leio. Então, por isso que eu fiz questão de ler isso, porque, assim, eu não sei se é palavra, não sei se é sentimento, como você mesmo explicou, o vivencial, né, e o existencial nesse sentido. E aí, para mim, eu falei assim, meu Deus, então eu terei que mudar, porque ao ler Cristina, eu sinto que a poesia, o que eu leio e o que eu sinto da poética dela, não tem nada de risco, não tem nada de hesitação. Né? Isso, você tem obviamente, que se lançar. é uma experiência de 18 anos de idade até hoje. Né? Você tem que se lançar, né? Você se lança em algo que você não conhece. Quando eu comecei a escrever, eu não sabia do que eu estava falando, mas eu tinha vontade de dizer aquilo. Eu só fui descobrir do que eu estava falando muito tempo depois, quando a minha experiência alcançou o que eu escrevi. Entendido. O Cláudio Viller diz isso bem claro nesse livro que você citou, que é o Joio e Trigo. O Joio e Trigo, ele diz assim, você tem uma poesia premonitória. Você escreve sobre coisas que ainda não aconteceram. Então, eu não sabia do que eu estava falando, mas eu sabia que era aquilo que eu queria dizer. Então, tem muitas passagens do Joio e Trigo, que é um livro, é o meu primeiro livro individual, e justamente é o livro que tem essa força motora muito grande, e que eu só fui entender ao longo do tempo. Entendido. Eu não podia entender isso. Tem um verso nesse livro em que eu falo, saio de minha casa abandonando tudo. Quando eu escrevi isso aos 25 anos, eu não tinha feito isso. Eu não tinha saído de casa, nem tinha abandonado nada. Mas um dia eu fiz isso. Um dia eu saí de casa e abandonei tudo. Aí eu entendi o que eu tinha escrito. Lá atrás, 10 anos antes. Quando você está à mercê da poesia, ela fala através de você. Quem escreve sabe como é que isso funciona. É uma premonição mesmo, como você colocou. Jorge, muito obrigado, Tereza, pela resposta. Jorge, é com você, meu irmão. Noélia, querida. Oi, Noélia, querida amada. Oi, querida. Tá aí. Tudo bem? Tudo. O Fernando está dobrado. O que eu fui descobrindo, a cada livro, eu tinha uma nova aventura poética. São livros distintos, cada um se construiu de um jeito. Entendi. O Joio e Trigo é único. É o primeiro livro e eu não mudo nada nele até hoje. Eu lancei em 1982. Estou abrindo aqui na recepção.
Sou eu agora, Jorge? Pode ser. Vai, Fernando. Pode ser? Pode. Melhor para Leila. Melhor. Melhor, sim. Melhor para Leila Olli. Uhum. Descem os pés ao andar das horas, a bater silentes sob o vão das portas. Passagem, ermo, paisagem, outrora. O passado fecha as janelas do ontem. Toda a vida é um fio prestes a se partir. E mesmo assim não se parte, aguardando o momento. Em nossa memória estão todas as coisas presentes, passadas e futuras, sem podermos vê-las. Abrem-se as cortinas do quarto. E o que vemos? Cômoda, armário, cama, quadros, livros e roupas largadas, numa mistura impossível de rastros. A luz contorna os objetos e todos estão lá, à espera do toque, observando o passar dos dias, a sombra e a luz, a noite e a lua, a se lançar sobre o rosto das pessoas. Trabalhamos incessantemente para a urgência que criamos. Amar passa a ser escolha, e tudo se acomoda sob o céu das circunstâncias. Optamos por não ser, não fazer, não dizer, não pensar. Melhor não. Não no lugar do sim. Melhor. 10/12/2007. Tereza Cristina Roque da Mota. Tereza, boa noite. Boa Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito nos honra a sua presença aqui na nossa live. A minha pergunta vai explorar um pouquinho os teus lados, os teus dois lados, o teu lado poeta e o teu lado editora. Uhum. Eu tenho aqui em mãos um dispositivo que me permite ter ao meu alcance uma infinidade de obras literárias num único dispositivo, um leitor de e-books. Então, hoje, nós temos, no mundo em que vivemos, nós temos ao alcance das mãos, pode deixar aí, nós temos ao alcance das mãos, a tecnologia coloca ao alcance de nossas mãos uma série de facilidades. Você, como editora de poesia, que futuro você vê para o livro de poesia, o livro físico? É o futuro para todos os livros. Os livros impressos só existirão quando alguém quiser imprimir. E o restante será virtual. Os livros impressos não vão deixar de existir, mas enquanto for possível imprimi-los, enquanto alguém quiser que sejam impressos, porque o livro físico ele tem um atrativo que nada mais tem. Nada se compara a um livro. Nada. E vocês sabem disso também. Um livro é um companheiro, é um amigo, é um poço de conhecimento, é uma novidade, é um entretenimento. E por mais que o texto esteja num dispositivo, num Kindle, ou seja lá onde for, vai faltar a esse Kindle o suporte que o livro tem. O suporte não é o mesmo, embora o conteúdo seja igual, possa ser igual. Então, é uma questão de interesse. Quem quiser tê-lo impresso, será impresso. E hoje nós temos essa divisão. Nós temos que colocar tudo, todos os livros têm que ser virtuais também. Eu tenho isso hoje na editora como uma das metas. Ir colocando, subindo tudo para a nuvem, tudo vai ser lido, tudo pode ser impresso e tudo mais. Ou visualizado. Tem até uma biblioteca de livros virtuais, a nuvem de livros, da qual eu participo há muito tempo. Mas o livro físico ele vai continuar. Ele vai ser uma relíquia e vai ser um bibelô, algo que vai continuar sendo. Todos os livros serão raros, vamos dizer assim.
Os livros impressos passarão a ser raros, porque será uma quantidade muito menor do que hoje. Daqui para frente, né? É assim que eu imagino que vai caminhar, e é o que as editoras têm feito. As editoras continuam imprimindo. Não deixaram de imprimir, não. Mas existe uma demanda por livros impressos ainda. Quando isso for mudando, os livros virtuais estarão lá também, esperando os seus compradores. Porque é um comércio. É principalmente um comércio. Não só a criação do livro, a estrutura, a tessitura do livro, né? O comércio do livro, ele fala mais alto. Se as pessoas quiserem livros impressos, haverá livros impressos. Se as pessoas quiserem só virtual, haverá só virtual. Quem manda é o leitor. E a gente, que é o editor, obedece. Então, a gente faz aquilo que o leitor quer. Não só o que o autor, mas o leitor, principalmente, que é quem vai receber o livro, né? A gente depende do leitor para tudo. Até para saber se a gente é bom, né, Noélia? Para saber se a gente é bom, a gente tem que vender. Se não vender, não é bom. Há um encalhe, isso é triste. Eu trabalho com editora há 20 anos, mas eu já comecei a publicar livros há 40. Então, há 40 anos eu vejo como é que essa movimentação de livros acontece. Tem pessoas que olham para mim e falam: como é que você consegue vender livro com essa tamanha cara de pau? Eu falo: ué, se eu não souber vender o que eu faço, é melhor eu não fazer. Porque se eu não souber vender o meu livro, para que eu vou fazer livros? Para deixar em casa, dentro de caixa, debaixo da cama? Não, eu tenho que vender. E o meu primeiro livro, Vírus Jafar, é um livro esgotado. Ele está na 3ª edição, o Joio e Trigo. E o Joio e Trigo está acabando de novo. Eu tenho nem 50 livros. E se eu quiser fazer outra edição, haverá uma 4ª edição. Quantos livros de poesia, né, nós que não somos celebridades, chegam numa 4ª edição? Não é todo livro que chega numa 4ª edição de poesia. Para quem não está na mídia o tempo todo, não tem seguidores, não é blogueiro, né? A gente ainda é velha guarda. A gente não faz coisas como esse pessoal novo faz. A gente faz livros ainda à moda antiga. E vende a moda antiga também, que é de mão em mão. Então, vender livros é muito bom. É muito bom, né? Chegar em casa com o dinheirinho do livro vendido e comprar leite, comprar chocolate, comprar bala para os filhos. Né? A grande vitória é transformar esse dinheiro em comida, em bens. E eu descobri, faz pessoas, poesia não vende. Eu falei: você não vende poesia, né? Porque se você vendesse poesia, você ia descobrir que poesia vende. Mas vende pouco. Falando: não, vende aos poucos. Você vai vendendo um a um, bem aos pouquinhos. Mas vende sempre. Tanto que eu esgotei 3 edições do meu primeiro livro. E tenho mais de 20 livros publicados. Então, alguma coisa acontece com esses livros que eles vendem. Felizmente, vendem. Quando a gente tem um livro bom, a Noélia sabe disso. Quando a gente tem um livro bom, ele vende mesmo. As pessoas querem, elas compram, elas procuram. E eu faço isso com os meus autores. Eu ensino a eles como é que eles vão começar. Porque quem não tem livro nenhum quer vender. E como é que faz? Como é que dá para vender? Como é que dá para terminar de escrever o livro? É aí que a Tereza Cristina, autora, poeta, vira a editora, né? Essa transformação eu tive que descobrir que era a minha vocação. Eu não nasci para ser advogada. Eu nasci para ser editora. É bem diferente, né? E foi o próprio livro que me ensinou o que eu queria fazer.
porque é a única coisa que eu faço e não preciso dormir para fazer. Eu fico acordada até terminar. Quando eu termino, eu vou dormir. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Mas eu terminei. Eu terminei o que eu tinha que fazer. Terminei a revisão, terminei a tradução, terminei o poema, a revisão dos poemas. Esse livro, Joio e Trigo, que você tem aí, que você leu tão lindamente, o Guirlanda, eu levei 7 meses revisando. Enquanto eu não estava sossegado, enquanto eu estivesse trocando vírgula, não estava pronto. Eu revisava, guardava. Passava 10 dias, 15 dias, pegava de novo, revisava. Enquanto estivesse mudando, eu sabia que não estava pronto. Por isso que eu não mexo nele mais até hoje. Porque nesses 7 meses eu cheguei ao ponto de dizer, agora eu não mexo mais nada. E eu concordo comigo até hoje. Até hoje eu não mexo nada. Mas é o primeiro livro, né? O primeiro livro tem que ser perfeito, senão você não segue em frente. Você não pode decepcionar no primeiro livro. E eu sou uma editora de primeiros livros justamente por isso. Para a pessoa não tropeçar nesse primeiro livro, porque é muito fácil errar no primeiro livro. Muito fácil. Então, você tem que segurar a mão do autor, né? Vem comigo! E fazer ele acreditar que aquilo que ele está fazendo é o melhor. Ele não pode duvidar. E eu tenho a felicidade de ter publicado 500 livros pela editora, 500 títulos. Assim, cada livro é uma odisseia. É uma história longa, mas é bonita e estão todos lá. E desses 500, pelo menos 250 são títulos ativos, são títulos que ainda existem, que ainda estão vendendo. Isso é bom para a gente saber que tem uma editora que tem 20 anos e que serve de modelo para as outras, que as outras seguem. O que a Teresa Cristina está fazendo? Ah, está fazendo isso, então deixa eu fazer também. Isso deixa para as outras, que as outras seguem. O que a Teresa Cristina está fazendo? Ah, está fazendo isso, então deixa eu fazer. Entendeu? Você tem com você o Joio. Ah, está fazendo isso, então deixa eu fazer. Você tem com você? Ok. Você tem aí o Joio e Trigo com você? É esse o livro que você tem? Eu não estou te ouvindo, você está desligado. Josafá, você tem o livro, Ju? Eu tenho alguns poemas desse livro. O que eu tenho é o Lilacs e tenho o Folias. Isso. Folias. Ok, gente. Fala, querido. Não, para a gente tocar. Eu já ia fazer outra intervenção, mas pode falar. Não, eu estava querendo saber o que ele tinha, porque o Joio e Trigo é esse. Falou que você tem alguns poemas só, né? Uhum. E aí eu posso te mandar o Joio e Trigo, entendeu? Poxa vida. Ainda tenho a terceira edição. Ok. A terceira edição, aí eu posso te mandar, porque realmente é um livro importante dentro do contexto todo. Foi o que realmente foi a minha base para começar. Certíssimo. Vai lá, Jorge. Ok. Nós estamos também aqui fazendo um teste hoje. Tem algum canal no Facebook que também está sendo transmitido, ok? Ok. A jornada para Antônia Krapp Tavares. Enquanto vivemos a parte nas sombras, existe um moinho que gira constante. Embora não o vejamos, ele reluz a clareira na praia, com suas pás girando no ar. Há tantas coisas que existem sem nós, flores e rios, animais que nascem e morrem sem que saibamos. Não saber é uma bênção, é um desdém. Não somos necessários ali. Para que servimos senão a nossa própria vida? Enquanto o rio desce por suas margens, ele não vê quem o olha.
e, inconscientemente de si e do outro, prossegue sua jornada como se não existisse. Esse livro, ele foi feito, todos os poemas dedicados a alguém, certo? Dedicado às pessoas. E interessante, né? Vão ser 3 questionamentos, ou 2, talvez. Primeiro que você coloca as horas. Eu achei muito interessante porque eu sei por que você coloca as horas. É para lembrar de onde foi feito o poema, qual foi a situação. Eu achei isso genial. Né? E outra coisa que é inevitável perguntar a qualquer poeta, no seu caso eu acho muito difícil, porque você começou muito cedo na poesia. Com 8 anos você já tinha uma noção do que vem a ser poesia. Com 15 anos já tinha uma produção relativamente boa. Com 19 anos já começou a levar a coisa bem mais séria, a acelerar o amadurecimento. Então, eu quero saber disso. Como é que veio essa ideia das 8h30, das horas? Né? E o seu poema também é bem ritmado, é um poema bem dentro das características de moderno hoje, bem moderno no sentido de hoje, né? Esse negócio de moderno de 1922 não é moderno hoje, né? No que está aí. Né? Eu queria saber como é que é essa sua construção poética, como é que você faz, como é que você trabalha o poema. Já vi que sempre cortando, enxugando, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E tinha outra pergunta. E como ser seu próprio editor? Como é que o editor, você olhar o problema e dizer aqui eu não vou publicar, esse poema meu não vou publicar. É verdade. Você falar um pouco sobre isso. Isso é curioso. Eu já datava os poemas desde cedo. Porém, eu passei a botar a hora. Quando eu fiz os poe-mails em 2000, 2001, o e-mail tem hora. Então, na hora que eu terminava de escrever e mandava o poema, era naquela hora que o poema era enviado. Era a hora que o poema terminava e era feito. Então, ele ganhou a hora do e-mail, porque era sendo por e-mail, ele tinha que ter hora. Eu acrescentei a hora, a data, porque a data eu já colocava. E com isso eu sabia, naquele dia, onde que eu estava de manhã, de tarde ou de noite. Se eu não colocar a hora, eu me sinto perdida. Mas se eu colocar a hora, se eu vir a hora no poema, eu vou lembrar exatamente onde eu estava. Isso é uma memória pessoal minha, uma arqueologia pessoal minha, para que eu me lembre exatamente onde eu estava e por que eu escrevi. Então, a questão da hora foi acrescentada por causa do Alba. Alba são todos poemas com hora. E, a partir daí, tornou-se uma característica. E todo mundo cisma. Evidentemente, me perguntam por quê. Tem gente que nem coloca data, nem dia, nem mês, nem ano, nada. Fica aquele poema perdido que você não sabe quando é que foi escrito. É muito importante para o poeta, para poder tecer a sua personalidade, a sua persona poética, se ele souber por onde ele passou. Então, eu fiz isso por mim, para eu poder identificar o meu caminho e saber onde eu estava, porque muitas vezes, como já aconteceu, me perguntaram o que eu achava que ia estar fazendo daqui a 20 anos. Se 20 anos atrás eu não sabia que eu ia estar aqui agora, como é que eu vou saber onde eu vou estar daqui a 20 anos? Não tenho como saber. Mas eu posso indicar o caminho que eu percorri, com os dias e horas de cada poema, onde eu estava. Outro dia eu li um poema, por exemplo, que foi escrito em 2010. A pergunta que me fizeram foi por que eu tinha escrito aquele poema. Eu estava recém-separada. Pela data, eu sabia que a separação tinha acontecido meses antes. Então, era um poema muito dolorido, que falava, né, de um sentimento de mágoa, e que se justifica justamente por causa da separação. Se eu não tivesse datado o poema, eu ia ter que fazer um esforço de memória
para lembrar que aquele poema foi escrito depois de abril de 2010. Mas se está lá escrito outubro de 2010, eu sei exatamente por que eu escrevi. É para facilitar a minha vida. Agora, a pergunta curiosa que você fez, Jorge, de como é que eu trabalho como editora de mim mesma, tem duas questões aí. Primeiro, se eu não fosse editora, eu não ia poder trabalhar a minha própria poesia como editora. Eu ia ser só mais uma autora. E quem não é editor não consegue se editar. Tem que pedir para alguém editar o seu livro. Mas se você for um editor, você consegue editar a si mesmo e os outros, todo mundo. E quando a editora assume, a editora é outra pessoa, não sou eu. Como a tradutora é outra. E elas discutem entre si, evidente, porque o que uma sabe, a outra não faz. Né? Parece estranho, mas eu tenho a meu favor Fernando Pessoa, que podia fazer o que quisesse com não sei quantas personalidades que ele tinha. Eu sou a mesma pessoa, mas dentro de mim tem uma espécie de caleidoscópio, em que ora eu olho como tradutora, ora eu olho como editora, ora eu olho como poeta. E aí eu sei ver, né, nesse distanciamento que eu assumo quando eu olho o meu texto, eu descubro que eu estou vendo um erro que a autora não viu. Porque existe esse distanciamento, é possível. É uma prática, né? Você tem que praticar. Não nasce com você. Quer dizer, nasce com você, mas você tem que se esforçar para aprender como é que faz. E eu fiz isso. Eu descobri que eu sabia fazer isso. Tanto que quando eu faço revisão do texto, eu vejo os erros que a autora deixou passar. Porque quem está revisando não sou eu, não é eu poeta, sou eu editora. É um outro olhar. Né? É um olhar que eu tive que ganhar, que conquistar pelo hábito, pelo trabalho. Tem que lembrar que são 40 anos fazendo isso, né? Eu comecei a fazer livros em 1980, meu primeiro livro. Joio e Trigo é de 82. E eu já fui muito exigente, Josafá, no primeiro livro. Entendido. No primeiro livro, eu não publiquei enquanto ele não estivesse perfeito. Eu só me convenci a publicar quando eu mesma não achei mais nenhum erro. Quando eu não achei mais nenhum erro, ele estava pronto para publicar. Nem todo autor tem essa paciência para se revisar à exaustão. Então, sem eu saber, no meu primeiro livro, eu já era editora de mim mesma, sem saber. Muito interessante isso. Eu só fui descobrir isso 20 anos depois, né? 20 anos depois é que eu fui descobrir que a Tereza Cristina também era editora. E que era esse o trabalho que me dava oxigênio. E não ser advogada, nem professora de inglês. Sou tradutora também, mas não só tradutora. E, principalmente, fazer um livro novo. Fazer o primeiro livro. Esse livro que ninguém sabe como vai ser. Que ainda é uma ideia. Você construir essa ideia junto com o autor é um parto. É um parto, é uma concepção, é todo um processo interno muito grande. Tem gente que não suporta isso, não suporta o tempo que leva, não suporta as dores disso, porque é doloroso. Também é doloroso. É uma alegria muito grande e, ao mesmo tempo, um desespero. Tem gente que desiste na última hora. Na hora de imprimir, desiste, Josafá. Ah, é? Liga para mim e fala, não quero mais. Não quero mais. E eu compreendo. Eu sei que é assim. Então, a editora, ela me tira de sufoco, viu, Jorge? A editora é a mais safa. Ela é que saca o que está acontecendo. Onde que está o erro? O que precisa ser feito? Teve uma pessoa que me trouxe um livro sobre regência.
Eu publico hoje de tudo, né? Eu não publico mais só poesia. Publico de qualquer coisa. Qualquer primeiro livro. E esse era um primeiro livro sobre regência. Um livro de um amigo meu que é maestro. Um livro maravilhoso. Eu li o livro dele inteirinho e virei para ele e falei assim, tá faltando uma conclusão. Você tem que explicar, dizer no final do livro por que você fez esse livro. Então, você tem que arrematar, concluir. Isso só um editor pode dizer. Então, um editor pode virar para o autor e falar, está faltando tal coisa. Ou então, pegar um poema, viu, Jorge? Pegar um poema de uma pessoa qualquer que me manda para antologias e olhar assim, esse poema está de cabeça para baixo. Como assim? Meu poema está de cabeça para baixo. Você começou a escrever pela conclusão. Você tem que inverter o poema. E terminar na conclusão, e não começar com ela. Senão você está fazendo um haikai. Se você começa com a conclusão, é um haikai, né? Porque o haikai é só aquilo ali que acabou. Se você vai concluir aquilo, a conclusão tem que vir no final do poema. E não no começo. É que são coisas de vida inteira, né? De como você faz. E essa vida inteira, quais foram as influências sofridas por Teresa nessa vida toda? Teve muita influência, mesmo começando desde cedo? Como é que foram suas influências? As influências foram grandes. A primeira da minha mãe, que era uma grande leitora de poesia. Ela tinha todos os livros de poesia em casa. Então, eu podia ler desde Gabriela Mistral, a Fernando Pessoa, a Vinícius. Eu podia ler qualquer coisa que eu quisesse, porque estava na estante. E meu pai também era um grande leitor de poesia. Eu já tinha uma biblioteca à minha disposição de poesia, porque ela lia mais poesia do que romance. Romance ela não era fã. Depois ela era amiga de pessoas que escreviam, como a Hilda. Então, ao me colocar em contato com a Hilda, porque eu me tornei amiga dela também, aquela influência é uma influência que não vai embora. Ela fica com você. E a Hilda, além de ter dito que eu era poeta, ela foi responsável por eu me tornar tradutora. Sabia disso? Não, essa não. Interessante. Pois é. Por quê? Porque a Hilda fez uma entrevista uma vez na revista Marie Claire. E eu achei essa revista num cabeleireiro. Olha como é que a vida é. Estava num cabeleireiro, peguei a revista e a entrevistada era a Hilda. A Hilda, claro que eu li a entrevista inteira. No final da entrevista, aquelas entrevistas que o jornalista tem aquela pergunta que ele tem que dizer, o que é que você recomenda para quem está começando agora? Perguntando para a Hilda. Essa revista eu li em 1992. Ela disse, escrevam em inglês. Ninguém lê português. Eu levei um susto. Como assim ninguém lê português e escreve em inglês? Eu não sei escrever em inglês. Mas a Hilda estava dizendo que era necessário escrever em inglês. E como eu sou formada em inglês, né? Falei, eu não sei escrever em inglês, mas eu sei traduzir. Então, eu comecei a fazer versão dos meus próprios poemas para o inglês durante 9 anos. Chegou a publicá-los, né? Hã? Chegou a publicá-los. Depois eu passei a publicar. Mas eu primeiro estava treinando. Depois desses 9 anos, o meu cérebro entendeu o que eu estava fazendo e passei a escrever em inglês direto, sem traduzir, sem precisar traduzir. Porque o cérebro aprende. Mas você tem que ficar ali insistindo. Até chegar ao ponto de um americano virar para você e falar, isso não parece tradução. Aí é a glória, né? É a glória. Quando o Lilazes aconteceu isso, Josafá. O Lilazes foi o meu diploma de tradução. Meu Deus. Foi através desse livro que eu atingi a excelência em tradução da minha poesia, a minha própria poesia, não a dos outros, a minha para o inglês. Então, eu fiz o caminho contrário. Eu não passei a traduzir Shakespeare. Eu traduzi Shakespeare porque eu sabia me traduzir para o inglês. Eu fiz ao contrário. Eu saí do português para o inglês e voltei. Só que voltei com Shakespeare. Que sensacional, meu Deus. Entendeu? E isso foi Hilda. Hilda que me deu a dica.
escreva em inglês. Aí o Chiaroscuro, que é aquele Poems in the Dark, que é um livro só escrito em inglês, eu fiz a edição porque eu fui convidada para ir aos Estados Unidos e eu tinha que levar um livro, né? Eu não podia chegar lá de mãos abanando. E fui convidada justamente porque eu vertia os meus poemas. Só que no meio do caminho eu passei a escrever direto no inglês. E o primeiro poema que eu fiz foi para os meus pais. O único poema para os meus pais foi escrito em inglês. Aí você pergunta, por quê? Porque eu morei nos Estados Unidos com eles. A minha primeira infância foi em Boston com meu pai e minha mãe. Por isso o primeiro poema em inglês foi para eles. É a lembrança mais antiga, né? Claro. Então, a história realmente são várias tramas. A gente não tem só um caminho, não tem só uma influência, são inúmeras influências. Os poetas que eu conheci em São Paulo foram importantíssimos para mim. Piva, Roberto Bicelli, Cláudio Willer, todos eles foram poetas muito importantes, que eu lia aquilo que eles estavam escrevendo na hora. A gente escrevia junto. Eu era uma pirralha de 25 anos, eles já eram pessoas de 40 anos de idade. Mas eu aprendi com eles. Lindolf Bell. Lindolf Bell eu conheci também, nessa mesma época. Uma grande influência. E Olga, junto, porque eu conheci Olga. Ao ponto de, em 82, quando eu já estava formada, nós fizemos um festival de mulheres pela Ruth Escobar, em São Paulo. E quem estava conosco, além da Cora Coralina, era a Adélia Prado. Então, eu tive a chance de conhecer essas pessoas todas há 40 anos, né? Há 40 anos, eles ainda tinham a minha idade hoje. Entendeu? Então, foi realmente uma poda, um renascimento. Porque eu fiquei, depois do Joio e Trigo, eu fiquei 13 anos sem publicar. Né? Aí essa minha volta foi também um outro parto. Aí eu lancei o Areal. O Areal é a minha reestreia. Eu fiquei 13 anos sem lançar nada, mas continuei escrevendo. E fiquei 2 anos preparando o livro para fazer esse lançamento em 95. Aí, a partir de 95, eu não parei mais, mas eu não tinha editora ainda. Eu só abri a editora no Rio, por causa do meu amigo que me pediu para lançar o livro de poesia dele, que eu lancei. Porque você faz um favor para um amigo, né? Eu não estava querendo abrir uma editora, eu queria lançar o livro dele. A editora veio junto. Porque atrás dele vieram todas as outras pessoas. Aí eu não podia dizer não, né? Como é que eu ia dizer não? Eu fui abrir a editora mesmo, no papel passado, 2 anos depois. A editora existiu durante 2 anos informalmente, na cara e na coragem. Aí, quando eu precisei ir para a Bienal, eu tinha que ter registro, eu tinha que ter contrato social, eu tinha que ter número, né? Eu tinha que legalizar. Então, a minha legalização foi só em 2002. Então, em 2002, eu comemoro outros 20 anos, né? 20 anos agora e 20 anos em 2002. Em 2022 vão ser 20 anos da abertura da empresa. Até então era uma descoberta. Ok. Muito caminho, para muita gente. Ok. Vamos para a nossa segunda parte. Ok? Puxa, tá fluindo, passando muito rápido. Quando a gente vê, já passou a hora, né? Eu vou